Olá, boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com toda a igreja, com todo o povo de Deus. É com muita alegria que nos reunimos hoje com os irmãos, ainda que à distância, mas estamos reunidos no mesmo espírito, né, para trazer um momento de reflexão da palavra. Gostaria de registrar aqui o meu agradecimento ao reverendo José Roberto pelo convite, né? E a nossa meditação desta noite está baseada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu vou projetar a minha tela para que os irmãos acompanhem comigo a leitura do texto bíblico. Então, eu vou projetar a minha tela agora. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor
Amém. Palavras do nosso Deus. Queridos irmãos, eu falo a Igreja de Cristo. E quando falamos a Igreja de Cristo, não estamos falando da Igreja Presbiteriana Unida, não estamos falando da Igreja Presbiteriana Independente, não estamos falando da Igreja Presbiteriana do Brasil, não estamos falando da Igreja Metodista, não estamos falando da Igreja Católica, não estamos falando da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Quadrangular, mas estamos falando da Igreja de Cristo, a igreja evento, a igreja que acontece, a igreja que deveria ser o espelho do reino de Deus, que não é limitado pelo tempo, muito menos por fronteiras geográficas. Portanto, nesta noite, falamos a Igreja de Jesus Cristo, que peregrina sobre a face da terra. E o convite nesta noite é para que esta igreja, a Igreja de Jesus Cristo, mais do que nunca, nos dias difíceis que temos vivido, assuma e exerça a sua função profética. A Igreja de Cristo, ela tem uma função profética e ela precisa assumir e exercer essa função profética. Porém, essa função profética, queridos irmãos, queridas irmãs, essa função profética, ela tem duas faces. Ela tem a face da denúncia. Quando a voz profética se levanta para denunciar o pecado, para denunciar a corrupção, para denunciar a injustiça, porém ela também tem uma outra face que caminham juntas, que é a face que semeia a esperança, que proclama a vida, que proclama o triunfo, que proclama a ressurreição, que deve produzir neste mundo tão sofrido, tão maltratado, tão marcado pela injustiça, pelo pecado, pela corrupção, que também devem ser denunciados, mas ao mesmo tempo nós temos um mundo marcado e sofrido, que vai perdendo a sua esperança. E quando uma sociedade, quando um país, quando as pessoas, lares, famílias, perdem a esperança, elas se perdem na sua caminhada, se perdem no meio do caminho. Eu me lembro da história do cego Bartimeu, vítima da injustiça, vítima da corrupção, vítima do pecado humano, que já não tinha mais esperança, e a Bíblia o relata como alguém que estava à beira do caminho. Olha que interessante, irmãos. Estava à beira do caminho, mas, de repente, ele percebe um tumulto, um alvoroço, e aí ele pergunta o que estava acontecendo e dizem: Jesus está passando. E ao ouvir o nome Jesus, algo dentro dele acontece, ele se levanta e começa a aclamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então as pessoas mandam ele se calar, então ele clama ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim.
algo dentro dele lhe gerou esperança. E movido por essa esperança que já estava adormecida e quase morta, movido pela esperança, ele vai em direção a Jesus, que para, mesmo com tantos afazeres, Jesus parou para ouvir. Então levaram o cego até ele. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o cego disse: que eu torne a ver. A Bíblia fala que Jesus o curou. E após a cura milagrosa, ele passou a seguir a Jesus pelo caminho afora. Veja bem, irmãos. Alguém que estava à beira do caminho, agora tinha um caminho, tinha o que seguir, tinha para onde ir. Então, passou a seguir Jesus. Muitas vezes, queridos, na ânsia de sermos proféticos, de querermos uma igreja profética, nós acabamos negligenciando a face da esperança profética. Nós nos detemos muito na denúncia do pecado, na denúncia da injustiça, na denúncia da corrupção, o que não está errado, e isso faz totalmente parte, é parte integrante da vocação profética da igreja, denunciar a injustiça, denunciar a corrupção, denunciar o pecado, mas há também uma face profética que nós notamos essa face de Gênesis a Apocalipse, que é a face da esperança, que semeia esperança. E o texto que nós lemos, irmãos, nós não podemos nos deter muito, não é um estudo bíblico, né, que a gente tem mais tempo para falar, é uma mensagem rápida, uma mensagem direta, né? Então o texto bíblico ele nos traz o quê? Ele relata o momento em que Israel estava no exílio. E Israel dizia: nos sentimos como mortos, como um amontoado de ossos, não temos esperança. Israel, que sempre foi marcado pela música, eles dizem: olha, já não queremos mais tocar, já não queremos mais louvar, né? As margens dos rios da Babilônia, eles penduravam os seus instrumentos musicais, porque não queriam mais cantar a Deus. Tal era a tristeza, tal era a decepção a qual eles estavam submetidos. Irmãos, irmãs, foi um duro golpe o exílio da Babilônia. Foi difícil, tanto que quando estudamos a história de Israel, essa história de Israel ela é dividida entre pré-exílio, exílio e pós-exílio. Tal foi a marca que o exílio deixou na vida do povo de Israel. Havia muita tristeza. E aí nós aprendemos algumas lições com esse texto. Lições importantes. A primeira, o Espírito de Deus. Ele leva o profeta a um vale de ossos secos. Amados irmãos, que cena triste, que cena deprimente, que cena depressiva, um monte de ossos secos. Isso significava que era um lugar sem qualquer sinal de vida, sem qualquer sinal de esperança, um monte de ossos secos, mas foi para lá que o Espírito levou o profeta. Era ali que o Espírito queria, era ali que Deus queria que o homem de Deus, o profeta estivesse no meio de um vale de ossos secos. Nem sempre a realidade em que somos chamados por Deus a enfrentarmos, nem sempre essa realidade é a que queremos, ou a que imaginamos, ou a que está nos nossos melhores sonhos.
Muitas vezes somos levados por Deus a realidades duras, onde não há qualquer sinal de esperança, onde não há qualquer sinal de vida. Era essa a realidade a qual Deus chamou o profeta para que ele se dirigisse. Chegando ali, diante daquela cena, Deus diz: profetiza a estes ossos. O que o profeta iria denunciar ali, irmãos? Que corrupção o profeta iria combater ali, irmãos? O que o profeta tinha a fazer diante daquela situação? Se não proclamar esperança. Profetiza a estes ossos, ó filho do homem, profetize a estes ossos. Então foi profetizada ali esperança. E ao profetizar, a palavra nos diz que, de repente, se ouve o ruído dos ossos se movendo e de ossos batendo a outros ossos e se juntando. E quando o profeta olha novamente para aquele quadro devastador, depressivo, triste, ele já não via mais apenas ossos secos, mas ele já via tendões e carnes se formando ao redor daqueles ossos. E conforme ele profetiza a palavra de Deus, conforme ele semeia esperança naquele lugar, quando ele se dá conta, ele já vê um grande exército formado. Então, Deus diz: profetiza ao Espírito para que traga vida. Então ele profetiza e o Espírito leva vida. E ali ele já tinha um grande exército. E Deus diz: esta é a casa de Israel. Vá à casa de Israel e semeie esperança, semeie fé, semeie salvação. E o texto de Ezequiel nos traz esse incrível, grandioso desafio. E qual é? Ser guiado por Deus, pelo Espírito do Senhor. Não é onde eu quero profetizar, mas é onde o Espírito de Deus me levar a profetizar. E eu não estou falando isso somente a pastores, não estou falando isso somente a presbíteros, a bispos, a líderes e líderas, presbíteras, diáconos, diaconisas, mas eu estou dizendo isso à Igreja de Cristo, e não é a Igreja Presbiteriana Unida, não é a Igreja Católica, não é a Igreja Metodista, não é a Igreja Pentecostal, a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está na face da terra. Onde é que Deus nos quer levar? E pode ter certeza que nem sempre será naquele lugar dos seus sonhos. Mas importa a igreja estar onde Deus quer que ela esteja. Não vejo sinais de esperança, mas Deus me convocou. Quando a igreja assume a sua característica profética, quando ela assume a sua vocação profética, Deus a chama a profetizar esperança. E eu digo a você: profetize esperança. Porque se a igreja de Cristo perder a esperança, o mundo estará definitivamente mergulhado numa densa trevas, sem qualquer perspectiva de salvação.
E pela fé, você ouvirá os sons dos ossos se movendo e saberá que ali Deus está agindo através da sua igreja, através de mim, através de você, através de nós que somos igrejas, que somos igreja de Cristo. Qual é o desafio que o Espírito Santo te mostrou agora? Qual é o vale de ossos secos, o qual o Espírito Santo te leva agora? Ah, eu não tenho esperança nenhuma. Não. Resgate, como eu disse aqui, a vocação profética da igreja. E profetiza. Profetiza, ó filho do homem. Profetiza, ó filha do homem. Profetiza, igreja de Cristo, que você verá pela fé os ossos se movendo, ouvirá pela fé o som dos ossos se juntando, cada osso ao seu osso, e verá pelos olhos da fé os tendões e as carnes crescendo. Verá sinais do agir de Deus. Naquela situação que você não via nada mais do que vale de ossos secos. Amém? Assumamos a vocação profética que deve denunciar, que deve combater a injustiça, que deve combater o pecado, que deve combater a corrupção, mas que também deve semear esperança para gerar vida. Não há nada além de esperança para gerar vida, aonde só se via ossos secos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.